Atenção para o toque de 3 segundos. Oi gente, sou Gisele de Paula, sou mãe 3 vezes, sou mãe da Rebeca, da Maitê e da Liz. E se você não me conhece lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui pra vocês, já me segue lá também. E não se esqueça, se inscreva nesse canal, ative as notificações e fica de olho que vem muita coisa por aí. No primeiro canal, eu contei qual foi o primeiro método contraceptivo que falhou comigo e trouxe a maternidade para minha vida. Agora eu vou falar do segundo método, isso mesmo, outro método que falhou. Bom, a Rebeca já estava com 4 anos e eu havia voltado a tomar o anticoncepcional porque era o método mais eficaz e mais fácil para se utilizar naquele momento. Então, desde que eu parei de amamentar ela, 4 anos depois eu ainda estava tomando anticoncepcional. Só que o anticoncepcional realmente me trazia muitos problemas, como enxaqueca, aumento de peso, muita insônia, eu não dormia, literalmente não dormia. E aí veio a queda da libido, zero libido. E isso começou a me preocupar e preocupar o Luiz Eduardo também, né? Então eu resolvi procurar a ginecologista e relatar para ela tudo o que estava acontecendo. Contei para ela de todos os sintomas, mas o que mais me preocupava era a falta de libido. A doutora achou que deveríamos fazer vários exames para ver como que estava o meu organismo, hormônios, útero, ovário, enfim, tudo. Mas uma coisa que eu deixei bem claro desde o início é que eu não tinha intenção de ser mãe novamente, que eu queria ficar somente com a Rebeca. Ouvia muito falar que a nossa geração era a geração do filho único e que as pessoas falavam, é sempre bom ter um irmãozinho, mas não, isso era muito bem definido na minha cabeça, não queria ter outro filho. Fiz os exames, fiz um ultrassom endovaginal e esse ultrassom revelou muito mais do que eu imaginava. Quando eu levei o exame para a médica, ela viu que além dos meus ovários estarem minúsculos, quase não foi possível detectar eles no ultrassom, eu estava com um cisto muito grande. E esse cisto já ocupava o meu ovário, as trompas, estava atingindo o útero. Isso deixou ela bem preocupada. Então ela falou, olha, nós vamos ainda investigar, né, esse cisto. É muito provável que seja um endometrioma, acho que é assim que fala. E vamos verificar como que vamos tratar ele, né? Porque isso pode até virar um tumor. E aí nós ficamos alerta, começamos a fazer outros exames, mas ela deixou uma outra coisa que me tranquilizou. Isso está impedindo também você de ser mãe. Então assim, pode parar de tomar um anticoncepcional para a gente ver também a atuação da falta do anticoncepcional sobre esse cisto e fica tranquila. Tá tudo muito desandado aí, você não vai engravidar, então pode ficar tranquila. Me passou um remédio para aumentar a libido, para eu dormir, enfim, vida que segue. Isso era meados de janeiro, fevereiro. Então, levei tudo adiante, ia fazer os exames, fiz os exames, levei para ela. E aí ela falou, uma das opções era eu tirar útero, ovário, fazer uma esterectomia. E para quem não queria mais ser mãe, essa era a melhor opção. No meu caso, caiu como uma luva. Falei para ela que perfeito, vamos então fazer essa cirurgia. Estava planejando fazer a cirurgia em julho, porque coincidia com as férias escolares da Rebeca. E aí eu não dependeria de muita gente para cuidar, para levar, para buscar, enfim. Marcamos que retornaria em junho. Só que em maio eu comecei a sentir muita dor do lado direito e era onde estava localizado o cisto. E aquela dor ficou me perseguindo, me incomodando. Lembrando que nesse período em que eu parei de tomar anticoncepcional, eu não fiquei totalmente desprevenida, porque eu tinha realmente essa questão de eu não quero novamente ser mãe, eu quero ficar só com a Rebeca. Então eu usava preservativo, fazia tabelinha, porque mesmo ela falhando com o preservativo, tudo bem. E os dias, foram pouquíssimas vezes que eu não usei o preservativo e não fiz a tabelinha, eu tomava a pílula do dia seguinte. E um belo dia de feriado, em 21 de abril, isso aconteceu. Eu não usei o preservativo e não fiz a tabelinha, na euforia do feriado, namorei. E aí no dia seguinte fui lá e tomei a pílula do dia seguinte. Foi o último dia que isso aconteceu. Em maio, a dor do lado direito, onde estava localizado o cisto, começou a me preocupar e começou a ser uma dor incômoda que ficava ali diariamente. Resolvi ir
ao médico, resolvi fazer o exame porque já tinha 12 dias, novamente, 12 dias de atraso menstrual. Então fui fazer o exame de sangue, mais preocupada em levar esse resultado para a médica e falar para ela, olha doutora, o cisto está doendo muito, está até atrasando a minha menstruação e nós precisamos resolver isso quanto antes. Fui lá fazer o exame de sangue. Fiz o exame de sangue. No dia de retirar o resultado, o Eduardo foi comigo em horário de almoço, mas totalmente descrente novamente. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né, gente? Pois é. Fui no laboratório, peguei o exame, quando eu abri o exame, aquele choque. Só que dessa vez, ao invés de chorar deliberadamente, eu simplesmente paralisei. Eu parei na frente assim do laboratório, com o exame na mão, vendo aquele positivo, e o Eduardo aqui do lado, com os olhos arregalados, sorridente, pensando, vamos ter outro filho. E eu paralisada, em choque, desesperada. Não falei uma palavra, apenas fechei o exame, voltei para o meu trabalho, o Eduardo foi embora e quando eu entrei na associação, eu me senti à vontade para expressar todas as minhas emoções. E eu chorei muito, eu chorei demais. E as meninas que trabalham comigo começaram a pensar que tinha morrido alguém, que tinha acontecido algum acidente, enfim. E eu chorando, consegui falar para elas, estou grávida. Gente, elas caíram na risada. E ficaram bravas comigo. Como que você faz isso com a gente? Gravidez é bênção. E eu falei, gente, mas bênção pra quem? Bênção pra vocês, porque eu não quero ter outro filho. Na minha cabeça eu tinha construído todo um altar para Rebeca, todo um trono em que seria ela, somente ela, minha filha, minha rainha. Eu não conseguia imaginar que eu conseguiria dividir o amor entre duas crianças. Eu não conseguia imaginar absolutamente nada. Bom, liguei para a médica, marquei uma consulta com ela, falei para ela por telefone que eu estava grávida e ela, na hora, falou, não anuncie essa gravidez para ninguém. Não fala, porque nós não sabemos se é uma gravidez que está saudável, se está no lugar certo, pode ser uma gravidez trompária. Então vem para cá, eu vou fazer a solicitação dos exames e a gente conversa. E lá fui eu e o Eduardo na médica. Levamos, né, o exame do positivo para ela olhou e falou, olha, positivo está, agora precisamos fazer um endovaginal para ver tudo certinho. E o Eduardo, na hora, falou, e aí, doutora, você falou que ela não poderia engravidar, o que você me diz agora? E, gente, foi muito engraçado, porque ela olhou aquele exame e ela falou assim, olha, Eduardo, se estiver tudo certo, eu só posso te dizer que ela foi curada. Não tem o que falar, não tem explicação, o tamanho de cisto que ela tinha, e o tamanho que os ovários dela estavam, era impossível ela engravidar. Aí eu virei para a doutora e falei assim, doutora, só tem mais um detalhe. O único dia que eu falei com preservativo, com tabelinha, nesse período, eu tomei a pílula do dia seguinte. Então, assim, não teve nada, né, que pudesse ser uma brecha para eu estar grávida. E ela falou assim, quantas vezes você tomou pílula do dia seguinte nesse período? E eu havia tomado várias vezes. Ela falou, Gisele, a pílula do dia seguinte, ela precisa de pelo menos 6 meses de intervalo entre uma e outra para ela ser eficaz. Se você toma muitas vezes assim, ela perde totalmente a eficácia. Ninguém me falou isso. Eu não li na bula, eu não sabia que aquela pílula não podia ser tomada sempre. E eu tomei, quer dizer, perdeu totalmente a eficácia e lá estava eu grávida. E aí, tínhamos que contar para a Rebeca. Começou toda a preocupação de como que eu vou falar para minha filha que agora ela vai ter que dividir o amor do papai e da mamãe, dividir o quarto, dividir a vida dela inteira com outra pessoa. Eu não consegui imaginar que a Rebeca iria ficar tão feliz. Só que a Rebeca, ela tinha todo um ritual antes de dormir. Então, todos os dias antes de dormir, ela orava e ela sempre falava, papai do céu, eu queria tanto ter um irmãozinho. E eu, na minha mente, já pensava, tá repreendida em nome de Jesus. Todas as vezes. Porque eu não queria ter outro filho. Mas aí foi. Resolvi contar para ela e usei exatamente isso para dar a notícia. Falei, Rebeca, sabe aquele pedido que você faz todos os dias pro papai do céu? Ela falou, sei, mamãe. Falei, você sabe qual que é? Ela falou, sei, de ter um irmãozinho. Eu falei, exatamente. Jesus te atendeu e tem um irmãozinho aqui na barriga da mamãe. E a Rebeca, ela é muito emotiva, então na hora ela me abraçou, ela chorou e ela, obrigada, Jesus, começou a agradecer a Deus. E foi super bonitinha a reação dela e eu não imaginava essa reação.
mas era minha cabeça que não me permitia aceitar aquela situação. Novamente fugiu dos meus planos, novamente fugiu do meu controle, aquilo que estava tudo muito planejado por mim. Bom, foram se passando os meses, eu fui me acostumando com a ideia de estar grávida novamente, comecei a planejar, porque era um quarto que já era pequeno para a Rebeca e eu teria que colocar outra criança ali dentro, teria que dividir cama, berço, guarda-roupa, enfim. Comecei a planejar tudo, comecei a me envolver um pouco mais e aí ficava aquela dúvida, será que é menino ou menina? Como que eu vou pintar o quarto? Resolvi pintar tudo de cinza porque era neutro e se fosse menina daria para colocar cinza com rosa, se fosse menino daria para passar uma faixa. Bom, fomos indo. Chegou ao quarto mês, onde revelaria o sexo do bebê. E lá fui eu fazer novamente o exame, só que estava no auge do chá revelação, então eu resolvi chamar uma amiga que já me acompanhava há bastante tempo, fazer o bolo de todas as nossas festinhas, e chamei ela para ir comigo porque ela faria um bolo revelação. Eu queria fazer algo muito simples porque eu não tinha muita disposição de tempo. Então, fomos lá fazer o exame, ela pegou o sexo do bebê, já tinha deixado o bolo meio que preparado, só precisava fazer o recheio da cor do sexo, e deu tudo certo. À noite, fomos revelar durante o aniversário do meu pai. Seria revelado na hora de cantar parabéns, cortaria o bolo e já faria as duas coisas ao mesmo tempo. A Rebeca, eu já tinha trabalhado tudo na cabeça dela de que seria um menino, porque eu tinha essa sensação que viria um menino, já que eu já tinha uma menina. Então eu já havia preparado até os nomes. Dessa vez eu tinha um nome. Era Pedro se fosse menino e Maitê se fosse menina. Por que Maitê? Porque eu não queria nome composto, queria um nome mais simples, um nome mais curtinho, e Maitê era a junção de Maria Tereza, e eu gostava dessa combinação, Maria Tereza, Maitê, Maria Luísa, Malu, eu achava lindo. Então escolhi Maitê e fomos fazer a revelação. E veio a nossa linda Maitê, meu furacãozinho, coisa mais linda da mamãe. Aí fiquei com 2 meninas e com 2 métodos contraceptivos que falharam. Bom, tem mais um método e eu conto isso para vocês no próximo vídeo. Então não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e fica de olho porque tem muita coisa vindo por aí. Tchau!